Boa tarde, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, apenas 2 versículos. Olha só: havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Fariseus era uma seita religiosa daquela época. Foi o grupo que mais confrontou Jesus, o grupo que mais bateu de frente. Jesus disse que os fariseus, eles eram bonitos por fora, mas eles eram feios por dentro. Raça de víboras, sepulcro caiado. Eles eram homens de fachada. Eles eram homens moralistas, mas não carregava a verdade, a interioridade e a ética plantada no coração. Eles faziam as coisas para consumo de terceiros, muito mais para as pessoas verem, mas o interior deles eram sujos. E este Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, que era um fariseu, ele veio ter com Jesus de noite. Você nota que ele já vem todo com cautela à noite, para não ser visto, E ele vem atrás de Jesus, e foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém que pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, dito isso, eu queria falar 2 coisas bem rápidas. A primeira é que existe ainda hoje muitos Nicodemos, essas pessoas que não se assumem, essas pessoas que têm vergonha de Jesus, essas pessoas que são meio barro, meio tijolo, que ainda não tomaram um posicionamento, pessoas que ainda vão atrás de Jesus à noite. O Evangelho não tem espaço de manobras. Ou nós comemos da carne, do sangue, nos atolamos na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus, ou nós somos ainda Nicodemos na vida. Então, nós temos que tomar um posicionamento e sermos um todo de Cristo. E a outra coisa é que a lógica de Nicodemos aqui não é a lógica segundo Jesus. Ele fala: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus disse que não é bem assim. Jesus falou que muitos, vão chamar ele de Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino de Deus, Vão profetizar em meu nome, vão expulsar demônios, Milagres e sinais e prodígios vão acontecer, mas são homens que não são de Deus. Às vezes Deus passa por cima do lobo para poder atender a fé genuína da pessoa, Os sinais são de Deus, mas a pessoa não é de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a carta, na verdade, Judas diz, não Judas Iscariotes, ele diz o seguinte, que existem homens que não têm o Espírito. Paulo diz que existem homens que começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne, Então são pessoas que eles eram da verdade e se desviaram da verdade. Existem 2 grupos de pessoas e a gente tem que ficar esperto. Um homem de Deus, a gente não conhece pelos milagres que acontecem através da vida dele, porque os dons do Senhor são irrevogáveis, E Deus às vezes continua operando, e essas pessoas acham que Deus está sendo cúmplice da sacanagem deles. E existem algumas pessoas que nem de Deus nunca foram, como eu disse, homens que não têm espírito, e que Deus age por conta da pessoa que está ouvindo. Se tiver um ateu pregando o Evangelho, Deus continua operando por causa da fezinha genuína daquelas pessoas. Então, que a gente possa reconhecer uma pessoa, Jesus disse, uma árvore a gente conhece pelo fruto, e a boca fala do que o coração está cheio. O fruto não é o dom, o fruto é caráter, é amor, verdade, justiça, fidelidade, bondade, benignidade. Aí sim nós vamos saber se essa pessoa é de Deus ou não. Amém? Que fica aqui essa mensagem para abrir a consciência de vocês. Que Deus abençoe a todos.